Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da Palavra de Deus para a sua edificação espiritual. Se você ainda não é inscrito, eu já convido você para se inscrever. É totalmente gratuito, basta você clicar no botão inscrever-se, ativar o sininho de notificações em todas, porque assim, quando eu postar um vídeo novo por aqui, você já será notificado. Você pode deixar o seu like para subir este vídeo, você pode também compartilhar com 2 amigos e deixar aqui embaixo o seu comentário. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, um assunto muito importante. Vamos estudar a carta aos Tessalonicenses. Vamos falar sobre um versículo muito importante nesta carta descrita pelo apóstolo Paulo. Então, se você se interessa por este tipo de assunto, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que nos diz a seguinte palavra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós podemos entender e compreender que esta palavra está nos deixando muito bem claro que o Senhor virá arrebatar o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que aceitaram Jesus com toda a sua alma, todo o seu coração e com todo o seu entendimento, confessaram com os seus lábios que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses serão arrebatados. Arrebatamento, esta palavra, ela deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado, raptado com força. Então, nós podemos entender que os que estão vivos, a igreja do Senhor, será arrebatada da terra para encontrar-se com ele nos ares. O arrebatamento, ele é apenas para os salvos em Cristo. Mas nós podemos compreender que a palavra vai nos ensinar que instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Então, eles, alguns instantes antes de nós, que estamos vivos hoje no presente, eles serão ressuscitados. Eles estarão nos ares e logo após nós os cristãos serão arrebatados. Haverá um encontro, então, dos nossos entes queridos que já partiram com o Senhor nos ares. Então, nos encontraremos nos ares. A Bíblia vai nos mostrar também que ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, nós que estamos vivos, seremos transformados, ganharemos um novo corpo. Nós seremos revestidos de imortalidade. Isso acontecerá num instante, será como num abrir e fechar de olhos. Então, queridos, tanto os crentes ressurretos como os que acabaram de ser transformados, eles serão arrebatados juntamente. Todos nós iremos juntos nos encontrar com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre a terra e o céu. Estaremos literalmente unidos em Cristo, levados então à casa do Pai. Lembra daquela palavra que nos diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas? Então lá no céu haverá uma casa para mim e para você. Nós podemos entender que lá
estaremos livres de todas as aflições. Não haverá mais dores, não haverá mais angústias, não haverá mais solidão, falta, escassez, porque a esperança estará nos nossos corações. A esperança que o nosso Salvador, ele vai voltar e nos tirar do mundo. Esta é a esperança dos remidos, a esperança de um fim do sofrimento, um fim das enfermidades, um fim das dores, um fim das aflições. E tudo isso é promessa do Senhor para aqueles que verdadeiramente o aceitarem. Paulo sabia que Jesus voltava, e ele comunica nessa carta, né, a esperança dos remidos para a volta do Senhor. Então ele explica, não sejamos ignorantes a respeito dessas coisas. Sabemos que primeiro os que estão mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, né? Quem está na igreja, mas não abandona o pecado, o mal, este que é infiel a Cristo, este será deixado aqui no arrebatamento. Esses ficarão. Esses que não mudaram, não tiveram uma mudança devida, uma transformação, um novo nascimento, esses ficarão nessa terra. Então, estes que ficarão estarão sujeitos à ira de Deus e farão parte, então, do anticristo. Nós podemos entender que eles farão parte da igreja apóstata. Nós podemos entender que depois do arrebatamento virá o dia do Senhor, virá um dia de sofrimento, a ira sobre os ímpios, seguir-se-á a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre a terra. A palavra do Senhor mais adiante vai nos deixar bem claro aqui em Tessalonicenses, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Não era um destino do ser humano passar pela ira de Deus. O destino do ser humano era ter uma vida eterna com Ele. Mas ele se afastou de Deus e desobedecendo a sua palavra. Então Deus disse assim: porque Deus não destinou ninguém para a sua ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse era o plano de Deus, que eu e você morássemos na casa eternal que Ele preparou para nós. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai nos falar sobre a vinda de Cristo, que ela será precedida de manifestações do anticristo. Olha só o que diz no versículo 4 do capítulo 2, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então tudo isso vai acontecer. No anticristo, ele vai tentar tomar o lugar de Deus e muitos serão enganados. A palavra vai nos deixar aqui bem claro no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. O que é este mistério da injustiça? É uma atividade secreta dos poderes malignos no discurso da história da humanidade, preparando o caminho para a apostasia e o homem do pecado. E ele é um processo enganoso que ilude os incrédulos, e ele induzirá muitos crentes a se desviarem da verdadeira fé e aceitar a mentira personificada na igreja apóstata. Implica um espírito ou um movimento contra a verdadeira fé bíblica e a lei divina. Procura liberar-se das restrições morais e deleitar-se no pecado. Embora esta tendência maligna já operasse na época de Paulo, ele será comum e geral no mundo e no cristianismo perto do fim presente. A presente era, a nova era,
Então, nós podemos entender que esse será o período do anticristo, que é o que ocorrerá o mistério da injustiça, já opera o mistério da injustiça, a quem o Senhor desfará. Depois que Satanás, o homem do pecado, realizarem sua obra de engano e maldade, serão aniquilados quando a vinda de Cristo à terra no fim da tribulação. Vejam que coisa mais terrível que será o anticristo. Aqueles que estarão aqui, os infiéis, os ímpios, descerá sobre eles o engano e o mistério da injustiça. Neste tempo, não haverá mais período de salvação. Não terá mais como a pessoa se salvar. Então, neste período, haverá a operação do erro, né? A operação e manifestação do pecado. Não terá mais oportunidade de salvação. Então, este grupo consiste de todos aqueles dentro ou fora da igreja, que depois de terem ouvido a palavra de Deus, usaram e se recusaram a amar a verdade, todos aqueles que não aceitaram a Jesus. Deus enviará àqueles indivíduos uma forte ilusão, de modo que nunca mais tenham uma oportunidade. Então, três coisas, 3 eventos que poderão acontecer, irão acontecer antes do anticristo, que nos deixa bem claro na palavra do Senhor, que será, a vinda do anticristo, ela não correrá sem sinais. Haverá alguns eventos, que vão acontecer. E um desses eventos é o mistério da injustiça, o qual acabei de falar sobre o mistério da injustiça, que ele já opera no mundo, Mas isso deverá intensificar-se. O segundo evento que ocorrerá virá a apostasia, Um que agora resiste deve ser afastado. Então, tudo isso vai acontecer, tudo isso está descrito, são sinais da vinda do anticristo, e do arrebatamento da igreja. Ocorrerá apostasia, que significa o desvio, afastamento, abandono. Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-ão da verdade bíblica, enganando-se a doutrinas errôneas, doutrinas erradas, doutrinas de demônios, achando que são doutrinas certas, corretas, mas são doutrinas ilusórias para conseguir manipular as pessoas, e as pessoas vão acabar se deixando levar por este acontecimento. Esta apostasia dentro da igreja, ela terá 2 dimensões. Terá a apostasia teológica, que é o desvio da parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou seja, a rejeição deles. Os falsos dirigentes apresentarão uma falsa salvação, uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento. Então, não existirá renúncia, não precisarão se arrepender dos seus pecados. A salvação será algo fácil para todos. E é isso que essa apostasia vai trazer no meio da igreja. Nós podemos entender que existe também a apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais de anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões de Deus. Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros. E nós já podemos ver isso, já podemos estar vendo em algumas localidades onde o Evangelho do Senhor ele está sendo abreviado, ele está sendo dito como algo fácil, algo que não precisa de renúncia, que não precisa de arrependimento, Nós já podemos ver. Então, muitas igrejas permitirão quase tudo por terem muitos membros. Eles irão querer dinheiro, sucesso, prestígio, fama, tudo isso, Só que o Evangelho da Cruz nós podemos entender e compreender que
ele vem com o desafio de sofrer por Cristo, né? Nós precisamos renunciar o pecado, nos sacrificar pelo reino de Deus. Tudo isso nós podemos entender e compreender que faz parte do verdadeiro evangelho, da sã doutrina de Deus. Então, essa apostasia é algo triste, algo muito triste que irá acontecer e que já estamos vendo alguns sinais da volta de Jesus. Olha só o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nós precisamos entender e compreender que estas coisas virão acontecer. Algumas já estão acontecendo. Nós podemos compreender que estamos vivendo as primeiras dores de parto, que são dores, sinais da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, do rapto daqueles que são do Senhor, daqueles que são santos, irrepreensíveis, que guardam os seus corpos, os seus espíritos e as suas almas, que se santificam ao Senhor, que são zelosos, cuidadosos com a sua palavra, que amam e buscam a verdade. Estes sim serão raptados. Os que já dormem no Senhor, que foram salvos, irão primeiro, e nós, logo após alguns instantes, estaremos nos ares e seremos transformados, e lá então, neste ar, entre o céu e a terra, seremos conduzidos para a vida eternal. Mas eu quero te dizer que ainda há tempo para você se salvar, ainda há tempo de você aceitar a Jesus, pois neste tempo, aonde haverá o anticristo aqui na terra, não haverá mais salvação, não haverá mais oportunidade para você. Haverá muitas situações terríveis ao qual você terá que passar para você então poder ter a segunda chance de entrar no céu, uma segunda oportunidade. Eu espero que você tenha gostado desse ensino, desse pequeno estudo que eu trouxe para você. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua família. Fiquem todos na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo.